Estamos de volta aqui no nosso quadro Entrevista com as Estrelas, começando o ano, começamos com tudo e já vamos falar hoje de um assunto que dá uma certa polêmica na sociedade. Vamos falar da questão do armamento, que dá muito burburinho por aí. Bom, para falar disso, a gente trouxe aqui Anderson Dizigan. É isso aí. Cara que é entendido aqui do assunto. Anderson, muito prazer aqui te receber. Prazer meu, obrigado pelo convite. O cara que já é profissional há muito tempo aqui no ramo da segurança. Fala um pouco pra gente aqui dessa sua trajetória, Anderson. Na verdade, eu sempre tive no meio do material bélico, né? Tenho uma blindadora arquitetônica e também faço a comercialização tanto de armas, munições, né? Colete balístico, vidros blindados e afins, né? Tudo que é virado para o segmento. Quanto tempo já que tá nessa caminhada? Desde 98. 98. Desde 98 estou no segmento. Ou seja, tem experiência para falar do negócio, né? Um pouco. Um pouco. Como é que você está sentindo, Anderson, essas últimas mudanças aí na legislação? Queria que você fizesse um balanço aqui para a gente. O que mudou efetivamente? Mudou bastante coisa, porque desde o dia 1º de janeiro agora, com o atual governo, né, a queda do decreto que tinha sido colocado pelo antigo presidente Jair Bolsonaro, isso criou muitas barreiras, né? A gente voltou ao que era 2003, tanto na questão de calibres restritos, que foram até colocado uma barreira antes do dia 1º de janeiro, que eram os 223, 556, 762, 44, 454, calibres que foram já impossibilitados a venda, a comercialização desses produtos. E agora, a queda, o Exército aceitando a questão das 3 armas, que seria uma situação que quem sempre teve era a Polícia Federal, né? E vamos ter que esperar, na verdade, para entender e se adequar o que vai acontecer. Só para a gente deixar de uma forma mais clara aqui para quem está acompanhando aqui esse bate-papo, o que estava sendo aplicado na época do governo Bolsonaro e o que passou a ser aplicado agora no governo Lula? Vamos lá. Na época do governo Bolsonaro, foi aberta a comercialização dos calibres restritos, que entra a questão de fuzil, calibre mais, vamos colocar de um jeito até chulo, né, mais forte, né, na questão do calibre. A guia de tráfico, que era GT, né, que você poderia transitar com a sua arma pronto uso da sua residência até o seu clube de tiro ou da sua residência 1 para a sua residência 2, que entra também o artigo que você tem a obrigação de proteger o seu material bélico, né? Isso caiu. Hoje você tem que andar com a arma para o seu clube ou para o seu segundo endereço separado da munição, onde você não tem acesso. A questão dos calibres restritos, não podem ser comercializados agora, né? Até se ter uma diretriz, se saber como que vai ficar isso, que pode ser que demore 5, 6 meses, a gente ainda não tem uma posição ainda, né? Certo, então a questão do livre porte, que é o que muita gente muitas vezes falava, isso nunca existiu? Na verdade, isso nunca existiu e sempre houve algumas conversas desencontradas de pessoas que não são do meio, né? A gente teve até um comentário de uma pessoa falando que se comprava uma arma como se comprava um tomate, né? Na feira, e nunca foi isso. Uma pessoa, para se tornar CAC, colecionador, atirador esportivo e colecionador, ela tinha um processo que demorava meses, como se fosse você tirar uma habilitação de carro. Demorava meses para você conseguir. E fazer um curso, tem um teste psicotécnico? Tem um teste psicotécnico, treinamento, psicológico, teste prático, ele tinha que fazer aula, ele tinha que treinar para conseguir passar, existia prova, né? Que até isso agora está proibido, o cara se tornar CAC, se formar novos clubes de tiro. Então existia um antes que literalmente não era fácil, e até mesmo assim, a pessoa se transformava em um CAC, um atirador desportivo. Ela ia comprar arma. Demorava mais 4, 5 meses para ela poder pegar aquela arma. Não era isso.
Não é isso que se fala, não é isso que estão colocando. Nunca foi uma coisa desenfreada, uma coisa séria. Muito pelo Demanda contrário. tempo, demanda dinheiro e dedicação. Dedicação, você precisa ser uma pessoa idônea, você não poderia ter um crime em processo, não era nada disso. Mas é muito mais fácil perseguir um CAC do que perseguir um ladrão. Você sabe que vai te dar um tiro contrário, ou uma boca de fumo, alguma coisa do tipo. Um CAC tem endereço, tem família, né? E o pessoal olha como? O CAC, porque para que? Gente, primeiro é o tiro desportivo, é um esporte, né? Depois tem a questão da defesa, lógico. A mesma coisa, a pessoa entra dentro de uma casa, você tem uma faca, você vai se defender. Se você tiver uma arma, você vai se defender. A gente vai entrar nesse mérito da segurança pessoal, da segurança da família, porque é um ponto que gera muito embate. Isso. E fica no ar. Muita gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Eu, por exemplo, vamos dar um exemplo do nosso cinegrafista aqui. Ele quer tirar uma arma, 2023, fevereiro. Ele consegue ou não consegue? Não. Hoje está bloqueado, né? O Sigescorp, o Sinarm estão todos bloqueados, você não consegue fazer nada, porque eles estão esperando um posicionamento para se adequar. Tanto é que entra até a questão do carro blindado, né? E o mais engraçado que é aquela questão que, assim, um carro blindado, né? O que isso oferece, né? Só que as pessoas que, mesmo que proíbem, elas utilizam do meio. Duvido que um presidente, um político não ande Não. com um carro blindado. Chega a ser até, se não fosse trágico, seria cômico, Mas por que né? que aconteceu isso, Anderson? Baixou o decreto e com isso está impossibilidade também de blindar um carro no Brasil. Então, porque as desinformações, as pessoas que não sabem sobre, opinam. É a mesma coisa um professor, uma professora, que não sabe às vezes escrever o próprio nome, dar aula, lecionar. Não existe cabimento. A mesma coisa uma pessoa que quer dirigir um carro e não é habilitado. Você precisa saber para depois ensinar. Aí o que acontece? As pessoas que não sabem estão palpitando. E o pior, as pessoas que escutam estão comprando essa história. Isso não tem lógica. Você tem dúvida? Tira com um profissional. E o Não é que a mesmo? justiça fala sobre isso? Porque, em tese, você blindar um carro não deveria ser proibido pela lei? Muito pelo contrário, é um meio de você se proteger, né? E o Exatamente. que isso oferece de risco? Bom, Eu não vejo, fica aí o questionamento, né? Eu não vejo um problema sobre isso. Eu não vejo o problema de um cidadão de bem ter uma arma de fogo. É um cidadão de bem, é uma pessoa que tem um endereço físico concreto, né? Agora, é muito fácil você virar para mim e falar assim: entregue a sua arma, ou melhor, recadastre a sua arma. A minha arma já é cadastrada em um órgão, e é um órgão que tem o controle de todas as minhas armas. É um órgão que sabe onde eu moro. Recadastrar a sua arma em um outro, na Polícia Federal, né, é um crime. Está na Constituição. Você não pode cadastrar a sua arma no Exército e na Polícia Federal. Isso não tem lógica. Ou eles estão querendo induzir um crime? Fica aí a pergunta. Bom, fica aí o questionamento, e tudo isso me faz pensar como é que fica todo esse mercado, pessoas que vivem disso. Tanto num Isso, clube de tiro quanto numa empresa especializada em blindar um carro. exatamente. Como que fica o mercado parado? Será que essas pessoas pararam para pensar a quantidade de emprego que em 4 anos se gerenciou com isso? Foi responsável por quase 6% do PIB. 6% do 6% PIB. é muito número. A gente está falando de muito número. E não são números ilícitos. Não. Uma arma de fogo, uma munição, ela gera mais de 25% de recolhimento fiscal. É muito número. O que recolhe 25% hoje? É muito imposto. Né? E a mesma coisa, a gente volta naquele assunto. A gente estava fazendo tudo certo, e vamos estar sempre fazendo tudo certo. Agora eu pergunto, é muito fácil você pedir para mim devolver as minhas armas.
Peça para o crime. Vocês realmente acham que o crime vai devolver? Então, A gente, eu, vou te ser muito sincero, eu não devolveria o meu material bélico. Muita gente eu sei que vai devolver, se é que chegue a essa situação. se a gente for parar para analisar a questão da criminalidade no país, ao longo do governo Bolsonaro, é lógico que teve pandemia, teve outros fatores também, Sim. mas com essa facilitação às armas, o que aconteceu com o crime aqui no nosso país? Olha, teve uma queda merecida em números. Por quê? Vamos pensar em um rato. O rato sabe que dentro de uma casa tem um gato. Ele vai entrar? Dificilmente, só se ele for louco, né? Exatamente. Ele vai virar presa, né? Ele não vai surpreender, ele vai ser surpreendido. A partir do momento que os ladrões, que as pessoas de má índole ficaram sabendo que você estava andando armado, opa, eu posso chegar, eu posso tomar um tiro. Houve uma queda então na criminalidade. Houve uma queda, os números são bons referente a isso. Eu acredito que se isso continuasse, ou se isso continuar, eu acho que ainda o número pode ser muito mais favorável. E eu acredito que se os nossos governantes, os nossos políticos, entenderem que isso não é uma guerra política. Primeiro é um esporte, depois é do cidadão de bem ter o direito à resposta, à altura. Vamos pensar no cara do campo, o fazendeiro. Se acontece alguma coisa lá e o cara liga para a polícia, quanto tempo que vai demorar Exatamente. para a polícia chegar? Vamos falar mais sobre isso. A gente está próximo. Uma vez teve um disparo aqui na frente de onde nós estamos. Você sabe para onde foi a ligação quando eu digitei 190? Para onde que foi? Para Campinas. A gente está falando de mais de 1 hora para eles mandarem o comunicado para Socorro, para a cidade onde nós estamos, para vir até aqui. Sabe quanto tempo demorou para chegar uma viatura? Não, nem imagino. A culpa é do policial militar? A culpa é da Polícia Civil? Não. A culpa é do sistema que está lá gerenciando isso daí. Né? A culpa eu não vou nem colocar no sistema, porque eu entendo o trabalho do policial militar, eu bato continência para aquele soldado, para aquele cabo, para aquele sargento. A Polícia Civil, eu sei o trabalho que ela desenvolve, eu sei a competência que eles têm. Mas não, a primeira opção numa defesa não são eles. É você que está na situação em primeiro ato. Não tem condições do cara estar forçando a tua porta da tua casa para entrar e você esperar 1 hora e meia. Você tem que ter o direito à defesa. Você deu um exemplo de um caso da pessoa divulgar que ela tem um armamento. Isso é até uma questão que chega a dividir algumas opiniões, porque tem gente que tem arma que gosta de mostrar para os outros que tem gente que prefere ficar abaixo do radar. Sim. O que você recomenda, sendo uma pessoa do ramo? Olha, eu vou utilizar o termo que a gente usa técnico. Eu sempre acho que você tem que andar velado. A arma sempre muito bem escondida no corpo, né? Porque a partir do momento que você anda e sua arma, em algum momento, ela fica à mostra, não é só as pessoas de bem que estão na rua estão vendo. Pode ter uma pessoa de má índole que vai querer roubar o teu material bélico, ou melhor, se ele estiver armado, ele vai te balear ou te matar para tomar o seu material bélico. Então, e qual que é a necessidade? Intimidar e mostrar o seu material bélico? Não. Você enxerga que algumas pessoas cometem alguns erros nesse sentido? O ato de errar é humano, mas eu acho que por todo o treinamento que você passa para se tornar um CAC e você recebe esse tipo de informação nos clubes e escolas de tiro, é um ato errado. Tanto é que se eu vejo, se eu visualizo, eu corrijo o amigo. Exatamente. Vamos tentar fazer uma crítica construtiva. Eu quero saber o seu lado, Anderson. Quando a gente olha para a questão dos Estados Unidos. Certo. Por exemplo, a esquerda usa muito como argumento os atentados nas escolas, um caso aqui, outro ali, para justificar essa proibição das armas no Brasil. Tá. Você enxerga essa relação? Vamos lá. Há um tempo atrás, no Reino Unido, teve um ataque
onde, não sei se eu coloco como terrorista ou um delinquente, pegou um caminhão e subiu em cima de um calçadão. E naquele ato ele matou inúmeras pessoas. Ele não estava com uma arma de fogo. Muito menos registrar, né? Isso. Então a gente vai ter que proibir as pessoas de utilizar o meio de transporte? Aí a pergunta vai mais além. Todo mundo fala da arma de fogo. Uma faca mata, e mata em silêncio. E é muito mais letal. Muito mais letal. Aí entra outra situação. Realmente, há casos de pessoas que entram, que nem agora entrou um rapaz que ele não entrou nem com uma arma de fogo. A gente teve essa situação agora recentemente. O que ele fez? Uma bomba caseira. Então a gente vai ter que proibir os canais que informam como fazer uma bomba caseira. Então vai ter que proibir isso também. Ah, ele também estava com um machado. Machado é utilizado até para poda, né? Então a gente vai ter que proibir a venda do machado. Será que a gente não tem que parar de olhar para a arma de fogo e por olhar para o ser humano, um ser humano doente? Ele não precisa de uma arma de fogo para tentar contra a tua vida, a minha. Isso é verdade. Né? Ele pode usar um taco de beisebol, um pedaço de sarrafo, ele pode tirar a tua vida. Então, a questão é a arma de fogo? A questão não é uma briga por uma coisa que realmente é um esporte, não é. Será que estão olhando do jeito certo para isso? Eu queria que você desse um exemplo para mim de país em que essa legislação funciona de uma forma, ao seu ver, corretamente. Texas, Estados Unidos, Texas. O Texas, ele tem só para você entender, o texano ele tem um jeito horny, um jeito mais rude de ser. Bruto, rústico e sistemático. Você sabe qual que é o índice de criminalidade no Texas? Falam que é baixo. É ridículo. É ridículo. É o lugar que está na Constituição. O Texas ele tem uma Constituição separada de todo os Estados Unidos. Aí por que eles não falam tanto sobre a questão do Texas ser o estado mais armamentista? Engraçado que lá eles, além de ter a Constituição, que é muito difícil de ser mexida, né? Eles têm precisa ter força de vontade para isso, né? Além de tudo isso, eles guardam o maior tesouro, né? Sabia disso? Não? Fala pra gente qual é que é. Então, os maiores tesouros estão guardados no Texas. Então também é conveniente, né, que lá seja o estado mais bem armado. Ótimo. Então também convém para eles que lá estejam muito bem preparados. Com certeza. Você que é um cara da segurança pública, qual é que é o seu sentimento quando você vê uma lei, por exemplo, que foi colocada na Califórnia e que eles colocaram o direito lá de poder roubar, furtar até $500. Até $500. Imagina lá, quase R$2.500, até mais hoje em dia. Na verdade, é uma bagunça a Califórnia. Vamos falar de verdade. Virou uma bagunça e voltando ao Texas. Os texanos agora estão fazendo piadas com o pessoal da Califórnia, Los Angeles, Califórnia. O pessoal entra dentro das lojas para furtarem porque sabem que não vão ser punidas. Os caras entram, as pessoas, não é os caras, mulher, criança, cara, eles entram fazendo cálculo do que eles vão levar para ultrapassar os $500. Eu penso o seguinte, essa pessoa que colocou uma lei desse tipo, se alguém roubar o celular dela, se alguém roubar o telefone dela, ela vai pensar desse jeito, é só $500? Ou o dinheiro vem muito fácil para essa pessoa? Eu acho que o X da questão não é nem a quantidade, roubar R$10 ou roubar 10 mil, é um roubo. Você tá roubando, meu amigo. É um roubo, você está tirando alguma coisa que não é sua. E a índole, onde fica? E a educação, você vai falar para os seus filhos, então, que o crime, olha, o crime compensa? Qual que você acha que é a maior falha da esquerda no Brasil? É isso. Ele só roubou para tomar uma cerveja. Gente, é um roubo. O menino perdeu a vida na Zona Sul por causa de um celular para defender a namorada. E se fosse a vida do seu filho que você aprova isso? Você pensaria dessa mesma forma? Coisa que não tem como justificar. Não tem justificativa. Né? A gente sabe que no país existe pessoas que realmente precisam de ajuda.
realmente precisam de ajuda. Presta atenção, ajuda não é esse tipo de ajuda. Não é a impunidade que vai resolver o problema do crime? Não, nunca, jamais. Você enxerga uma solução para a questão do crime no Brasil? Muitas vezes eu vejo que o crime ele cresceu e cresce por ter impunidade. A partir do momento que a pessoa de má índole sente que se ela adentrar aquela casa, roubar aquele carro, ela pode também sofrer um dano, e até um dano letal, eu acho que ele pensa duas vezes. Ou melhor, um próprio, né, um sistema penitenciário. A gente tem leis boas, só que a gente tem falhas na lei, onde o marginal, onde o ladrão, onde a pessoa de má índole utiliza desse artefato para sair. Ou é por saída de induto. Eu não entendo isso. A induto de Natal, o cara vai sair para o Natal. Tá, mas aquele cara que está saindo para o Natal, muitas vezes ele tirou o Natal de outra família. E de uma família que arrecadava impostos, era uma família de bem, era um empregador, ou era um empregado. E aí? É fácil a gente olhar isso? A menina matou a mãe, o pai, e ainda está correndo atrás de uma herança, e ela saiu para o induto Dia das Mães. Qual que é a lógica disso? Eu fico pensando como é que fica a cabeça de um policial que sua, que rala para prender um cara, prendeu, passou 10 dias, a justiça solta. Por exemplo, o caso do André do Rap. Aí a gente chega e pensa o seguinte. Eu penso que, infelizmente, ele se vê numa situação que ele faz o serviço hoje. Muitas vezes o indivíduo sai da delegacia antes dele, que ele está ainda dando o esclarecimento da atuação. Ou vê daqui 3 meses o cara na rua e ele tendo que prender o cara de novo por causa de outro ato. Será que o governo, preocupado com os gastos públicos, não vê que isso é um policial tendo que fazer um serviço 2, 3, 4, 5 vezes? O tal do retrabalho, né? Do retrabalho, o combustível daquela viatura, aquele entra e sai. Aí você vai me falar assim, poxa, mas você não acha que pode ter gente de bem que pode estar sendo condenada e está lá dentro? Tá, então usa esse dinheiro para gastar com defesa e passar isso no preto e no branco. Mostrar que aquela pessoa está presa por um ato que ela não cometeu, que realmente é uma pessoa de bem. Em vez de gastar o dinheiro público com combustível, criando novos centros de... Não, cria um decente, onde o cidadão vai colocar o pé ali dentro, ele vai saber que não vai sair por um bom tempo. Ele vai pagar pelos atos cometidos. Se enxerga aqui na cultura do nosso país. Tem alguma coisa que faz, por exemplo, o jovem pensar que o crime compensa em determinado momento? Ah, sim. A partir do momento que você vê alguns ídolos que já passaram por penitenciárias, fica difícil às vezes você chegar para um filho, eu tenho um casal de filho, e falar assim, ó filho, o crime não compensa. E eu posso escutar do meu filho assim, pai, se o crime não compensa, como que a gente tem um presidente que já foi preso? E é uma coisa que não entra na minha cabeça. O pessoal fala, o nosso presidente, desculpa, eu não votei nele. Eu nunca votaria numa pessoa que foi condenada em terceira instância. Mas se é o presidente, eu respeito, fica lá, mas não é o meu presidente. Complicado isso daí. Fica porque existe uma inversão de valores. O seu pai, a sua mãe, o tempo todo falando que podia, que não podia. Ó, pensa, filho, isso é legal? Você gostaria que fosse com você? E estamos de volta! Tivemos que fazer uma pequena mudança de cenário aqui, dado o tempo. Uma bela de uma chuva aqui para dar uma refrescada. Mas é isso aí, vamos dando sequência aqui na entrevista. Anderson tava falando, ó, da questão do governo federal, né, Anderson? Governo federal, exatamente. Qual que é a sua mensagem? Se você pudesse estar cara a cara aqui com o presidente Lula, por exemplo, o que você falaria para ele? Primeiro, eu acho que a primeira pergunta que eu faria para ele, como que ele teve coragem de se recandidatar a presidente da República? Eu
Nunca que me viria na posição dele, mas eu não teria coragem de dar a minha cara pro povo. Não Tá. teria. Muitos falam que o amor venceu. Você concorda com essa afirmação? O que é o amor? O que é o amor? Será que o amor venceu? Será que realmente foi o amor? É engraçado que as votações no plenário, elas não são eletrônicas, né? Os países que eles falam de primeiro mundo também não utilizam do artifício. É seguro? Ninguém sabe. Aí alguém questiona. Essa pessoa que questiona, hoje, está correndo o risco de ser autuado, preso. Aí eu pergunto, direito de expressão. Falavam do direito de expressão, né? Na ditadura. Aí o pessoal vai falar assim para mim, mas você acompanhou a ditadura? Olha, eu nasci, ainda era militarismo. E eu tenho pais vivos, né? Então, direito de expressão, direito de liberdade, nunca deixou de ter. E direitos humanos era para humanos. O que a gente está vivendo hoje? Ah, você quer catar a sua esposa, a sua namorada, e falar assim: ah, eu vou fazer uma viagem com ela, eu quero conhecer o Cristo Redentor, quero conhecer a Urca. Você pode? Em tese, sim. Em tese, sim. Mas é seguro? Então, sempre a gente passa por um risco. A gente sai de casa, a gente não sabe se a A gente vai gente vive voltar. uma incerteza, Exato. né? A gente vive uma incerteza de impunidade, uma incerteza de insegurança. Você tem o seu telefone, você tem a vontade de ter um cordãozinho, você tem vontade de ter um relógio, mas você pode usar em qualquer lugar. Ah, eu quero ter um carro melhor. Você pode usar. Essa questão da censura foi uma pauta que chamou muita atenção, principalmente nas eleições. Sim. Nossa Constituição ampara a liberdade de expressão, e a gente vê que nem sempre está sendo seguido. Por que o jovem, em sua maioria, não está enxergando isso? Vamos falar. A gente viu que nas eleições que tiveram, que a maior parte dos eleitores que ali eram que deram um voto, né? São os jovens de até 25 anos. Muitos deles estão estudando, né? Eu acredito que tem muita influência, mas não uma influência que vem de berço, né? Então, falta também aquela situação que o jovem não perdeu a identidade, de tipo, ó, meu princípio é esse, né? Acaba se virando até um ditado que eu uso muito, né? O jovem virou um piolho. O que é o jovem virou um piolho? Ele vai pela cabeça alheia. Ele passa de cabeça em cabeça, ele não tem uma opinião formada própria. Porque é poético você ser de esquerda. Eu já fui, já passei por uma universidade pública. É poético, é bonito falar que você quer igualdade, todo mundo quer. Uma igualdade, vírgula. Seria As pessoas hipocrisia. são diferentes. Seria Não tem como o hipocrisia. mundo ser igual. Não, não tem. E seria hipocrisia da minha parte falar que eu nunca votei no Lula. Eu já votei no Lula. Eu Se votei. decepcionar. Me decepcionei. Me decepcionei. Me decepcionei. Não tenho vergonha de falar. Ah, não, eu sempre fui de extrema direita. Não. Eu votei no Lula. Mas eu não posso votar mais numa pessoa que não tem uma índole, que não tem caráter. Isso foi provado. Terceira instância. Quem faz direito sabe do que a gente está falando. Não é condenado por um, por dois, por três. Gente, aí é tudo muito estranho, né? Porque vamos colocar a questão da candidatura, né? Muita gente falava assim, não, o Lula não vai sair da cadeia.
O Lula nunca vai se recandidatar. O Lula nunca vai ganhar a eleição. O Lula nunca vai subir a rampa do Planalto. O Lula nunca. Aconteceu totalmente tudo o contrário. Aos 45 minutos do segundo tempo, ele estava para formar 75 anos, soltaram o Lula. Engraçado, por que não deixaram ele formar 75 anos? Porque depois dos 75 anos, solto você não volta para a cadeia. Correto? Correto? Engraçado, né? Meu É. amigo. E aí ele, por que ele se recandidatou? Porque ele era o único que tinha força para disputar a eleição? Não sei. Mas que ele ganhou, né? Então, Também não é só o Lula, acho que é difícil no Brasil um político que fique preso muito tempo. é, Por mais absurdo que o cara tenha feito. exatamente, né? A gente tem aí um histórico vergonhoso, né? De políticos, né? Envolvido com dinheiro na cueca, licitações, tivemos impeachment do Collor, né? Você lembra do Gedel da mala no A apartamento? Tá mala do solto. Tá apartamento, solto, tá pô. solto. Então é assim, é brincar com realmente com dinheiro público. Literalmente a gente vê que essa geração, por ser uma geração nova, será que não viu? Será que nunca escutou nada sobre isso? Será que é ignorante a esse ponto? De não ver o que aconteceu? Eu fico indignado com isso porque acho que um dos valores principais que a gente tem que ter na nossa vida é a liberdade. Sim. Eu vejo as pessoas sendo talhadas na liberdade de expressão e outras liberdades. E é justamente aquilo que eu falei, o jovem, em tese, não está enxergando isso porque até agora não chegou nele, né? Mas uma hora vai chegar. Uma hora a conta chega. Chega, E não adianta falar, não foi avisado. exato. Foi avisado. Anderson, se você fosse o Bolsonaro, voltaria pro Brasil ou não? Eu acredito que se eu fosse. Primeiro, se eu fosse o Bolsonaro, eu não teria ido embora do Brasil. Eu não teria abandonado a nação que acreditou. Eu não teria deixado o meu povo sofrer Você acha por que, tantos dias. você acha que faltou uma comunicação com as pessoas que estavam na frente do quartel? Eu As acho pessoas que que estavam protestando? faltou um respeito com os eleitores. Faltou um respeito com os eleitores. Volto e repito que sou de direita. Volto e repito, votei nele. Só que a sua visão não é Gostei resumida a muito, Bolsonaro também. sim, gostei muito do governo dele. Gostei muito, muito. Você sabe que eu estava até, eu procuro sempre estudar e procurar informações, né? Você sabe que a região aqui foi a que mais votou nele, né? Teve mais de 70% que votou no Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, é uma pessoa que tem realmente, assim, o meu carinho. Eu só penso, assim, a gente nunca sabe o que aconteceu, e eu acho que a gente nunca vai ficar sabendo, mas eu penso que faltou um pouco de respeito com os eleitores dele. Dá um parecer, né? Dá uma Dar um luz. parecer. Porque, ficou aquela coisa, olha, mas o que o general falou? O que será que. As pessoas foram criando expectativas. Não, mas deu-se a entender que a primeira-dama, deu-se a entender, mas nada foi falado, foi tudo pelo achismo. Não houve uma diretriz. Não tinha um presidente. Eu vou ser até um pouco direto nisso. Cadê aquele presidente que muitas vezes abriu a boca para falar algumas coisas que não havia necessidade? Às vezes ele falava até demais. Era o jeito Falava. dele? É o jeito dele. Mas cadê esse homem nos 45 do segundo tempo, onde as pessoas estavam na frente do quartel? Exato. Eu acho que o Bolsonaro, ó, até dando um pouco da minha opinião, ele pagou caro por falar muitos em momentos que não devia. E quando Pegou a precisava, malícia da coisa, no final do mandato foi aí que a coisa engrenou, o país estava bem, saiu de uma pandemia com a economia no azul, querendo ou não, sim, mas coisas que ele falou lá atrás ficaram cara. A conta chegou e a chegou conta com juros, chegou né? e chegou com juros, né? Agora falar e ser hipócrita, condenar ele pelos 45 minutos e esquecer tudo que ele fez antes? Não vou ser hipócrita. Ele foi um presidente que o agronegócio explodiu, e querendo ou não, o agronegócio no nosso país
É tudo, é tudo. A questão da Petrobras, ele organizou as coisas, ele brigou por um preço mais justo. Eu não posso pregar o cara na cruz. Ele fez muita coisa boa. Parece que pela primeira vez o pequeno empresário se viu representado. O pequeno empresário O se viu cara que a vida representado. inteira toma no rabo, de repente tem alguém lá que defende ele. Pera lá, Exatamente. a gente reclama que o país é muito burocrático. Era alguém que estava lutando contra a burocracia, É, muito imposto, estavam lutando para estavam diminuir o lutando imposto. e era Então a favorável. gente tem que saber o que a gente quer, né? Exatamente, e era favorável, né? A todo momento a gente via os números, né? E os números sempre foram positivos, né? Foi atrás do pequeno empreendedor, pequeno empresário, deu incentivo, ajudou até mesmo com financiamentos, com as taxas baixas, e tinha por trás uma serenidade muito boa. Né? O dinheiro não era um pegava tudo, não. O dinheiro estava sendo muito bem aplicado. Quem estava pegando realmente tinha um propósito. Né? Então, assim, a única coisa que, para mim, para minha pessoa, deixou a desejar foi nos 45 do segundo tempo. O resto eu não vou esquecer, não vou ser hipócrita, como eu mesmo te falei, e esquecer tudo que ele fez pelo país. Aí, se você me pergunta, você votaria novamente no Bolsonaro? Sim, votaria. Ele sempre foi muito família, ele sempre foi um homem direito com os números, né? É, a gente sabia que ele tinha a questão dele falar muito, mas, cara, a gente também tem defeitos. Todo mundo E tem se o defeito. defeito dele era falar muito, quem sou eu para falar alguma coisa? Exatamente. Quem vê que o nosso glorioso Lula também não é um cara que gosta de falar, né? Exatamente. A única diferença está entre, né? Mas, enfim. Exatamente. Mas acho que o futuro tá aí. Tudo vai passar, tudo passa. Essas pessoas aí vão passar. Vai passar Lula, vai passar Bolsonaro. A gente tem novos nomes aí. Tem Tarcísio, Sim. tem Zema. Talvez, Tarcísio, um homem muito sério, talvez tive. sejam pessoas para a gente prestar atenção e ver que É, talvez sejam nossos próximos líderes aí. por que não? A gente Exatamente. tem 4 anos para estudar. Na verdade, o pessoal fala, agora são 4 anos perdidos. Desculpa. Não. São 4 anos para se estudar, para pensar, olhar, cobrar. Porque o eleitor, ele sempre tem aquele negócio, votei e tal, meu candidato ganhou. Perfeito. Você está cobrando aquilo que ele prometeu? Exatamente. Você está olhando porque você tem como acompanhar os gastos. Aonde está sendo colocado o seu dinheiro? Ah, não, o dinheiro é do governo. Não, gente. O dinheiro é seu. Você paga imposto. Não, eu não sou empresário, eu sou empregado. Não, não, você não é empregado. Ah, ok. Mas sabe aquele feijão, aquele café que você compra para você tomar aquele cafezinho preto? Lá dentro está o imposto. Então você paga o imposto. O salário é pago por vocês. Então as pessoas têm que cobrar, ver o que está sendo feito e fiscalizar. O cidadão, ele tem o direito de fiscalizar. E tem o dever, não é só um direito. Exatamente, e de poder se Hoje a manifestar. informação tá aí, a internet tá aí e é uma luz. Você vê que apesar de tudo as pessoas estão um pouco mais conscientes da política. Antes Exatamente. ninguém sabia o que fazia um vereador, um deputado, um senador. Hoje parece que se sabe um pouco mais, né? Parece que se Você tomou um concorda? norte, né? Você concorda comigo? Concordo, concordo. E que agora com tudo isso que está acontecendo, né? Que a gente não perca, né, esse direito de expressão, de se manifestar, de falar o que nós achamos. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem o direito de brigar, do mesmo jeito que a gente tem o direito de pagar os nossos impostos, a gente tem de cobrar. Mas a gente não pode ser punido por querer saber desses números, saber do destino do Ou dinheiro, por questionar. né? A gente não está aqui para condenar, a gente só quer saber a verdade, Isso aí. né? Lerson, já caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, eu queria que você falasse agora um pouco mais da sua linha profissional, o trabalho que você desempenha, até para alguém que esteja acompanhando aí, que queira contar com você, alguma parceria, como é que a Legal. gente pode te achar, o que você anda fazendo? Eu sou proprietário da Dziga Wood Steel, que é uma blindadora arquitetônica, né? A gente faz porta blindada, vidro blindado, laminação, né, dos vidros blindados. A gente tem uma fábrica em São Paulo. Graças a Deus, estamos caminhando, né?
E trabalhamos também com mezaninos, afins, tudo que é parte metálica. Mas o nosso carro forte é a blindagem arquitetônica, que estamos aí no segmento já há 10 anos. Ou seja, segurança para sua casa, segurança para sua residência, tá aqui, pessoa certa, hein? Exatamente, a Dzigan Wood Steel está aí para atender no que precisar. Vamos que vamos, Anderson. Muito obrigado aí Obrigado, pela meu irmão. participação. Obrigado, parabéns. Tamo junto. Acho que foi um papo que acrescentou. Acho que é importante a gente discutir e debater, hein? Concordando, discordando com a pessoa. As pessoas têm que se ouvir, né? Exatamente, nada que um bom papo também, né? É isso aí, porque é um assunto que se fala pouco, esse decreto que tá aí, ninguém sabe exatamente no que mexeu, como que mexeu. E como vai E ficar. tá aí uma oportunidade pra gente saber um pouco mais, né? Exatamente. E eu espero que todos lembrem que o tiro desportivo, o cercar, que não é uma coisa fácil, além de números investidos, não é uma coisa rápida e é muito prazerosa. Se alguém tem uma dúvida, eu não gosto, aí eu faço uma pergunta: já foi atirar? Ah, não, tudo bem, a gente respeita. Mas para você falar mal, você tem que experimentar. Então deixo o convite para todos que tenham essa vontade, procurar um lugar sério, um clube de tiro, que todos são formados, todos são IATs, né? Todos têm uma fiscalização árdua em cima deles, tem Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, sempre ali. Ambientes familiares, não, pode levar a família, deve levar. Vai ser muito bem recepcionado, pessoal bacana, gostoso, é um esporte maravilhoso onde você, a tua namorada, a tua esposa, teu parceiro pode frequentar. É um esporte para o casal também. Então é assim, é um convite que eu deixo aberto para vocês. E tem muito na região, né? Tem muito lugar legal. E vamos para cima. Vamos pra cima. Anderson, tamo junto mais Obrigado, uma irmão. vez. Valeu. Agradeço aí sua participação e vamos nessa, hein? Você que tá acompanhando aqui nosso conteúdo, você que quer ficar por dentro de mais, eu gostei, compartilhe se você acha que a mensagem é importante. E vamos nessa, e vamos ser felizes, como eu sempre digo, vamos ser felizes, porque quem é feliz não enche o saco de ninguém. Exatamente. Isso que é o mais importante. Até mais.